Outro dia eu tava até postei um reel sobre isso. Eu falei, gente, morar em outro país, a gente chegar num novo país é como se a gente tivesse perdido a identidade por um período até criar uma nova. É como casamento. Todo mundo aqui é casado. É. A gente, quando vai morar junto, quando casa, é estranho, porque a gente tem os nossos costumes, o marido tem, ou a esposa, tem os costumes lá, e aí, depois de um tempo, cria um novo costume, uma nova rotina. Essa nova rotina é a nossa nova identidade quando a gente mora fora, porque é a união do que a gente era com o que a gente passa a ser, através das nossas novas experiências. É bem assim que eu vejo. E isso em todas as áreas, né? Da vida emocional, profissional. Quantas e quantas pessoas imigram e se descobrem empreendedoras, se descobrem numa nova função. Eu conheço pessoas que, Thalita, hoje eu sou consultora imobiliária, mas eu comecei como isso, como aquilo, ou então eu comecei como consultora imobiliária, não me cheguei nisso e agora eu estou realizada fazendo isso, fazendo aquilo, empreendendo, descobri isso, um novo gosto, uma nova arte, um novo processo de auto-redescobrimento, não sei nem se existe esse termo, mas enfim, eu acho isso massa. Eu também acho. Eu acho isso brilhante. Isso é e a muito gente importante tem uma capacidade... perceber também que você pode, porque todo mundo fala assim, você chega, e olha que interessante, você que migrou tantas vezes para vários lugares, mas toda vez você vai sempre levar algo na mala. E não, eu estou falando de roupa, não, estou falando de bagagem. Você sempre, claro que você vai se tornar uma nova pessoa ali, mas sempre baseado naquilo que você na sua história. E quando eu me vi na pandemia, após 29 eventos, acabou. Falei, gente, 2 anos jogado fora. Imagina! Mas, como a gente é mulher, não desiste. Não, o que aconteceu? O que eu posso fazer? Vamos fazer disso uma outra. Então, eu falei, antes eu fazia o evento, não consigo, essas empreendedoras agora estão em casas. E elas precisam de divulgação. O que eu vou fazer? Criei uma revista digital. Fiz uma revista Conecta, que é uma revista, foi o nosso primeiro produto. Depois da revista, automaticamente, depois da 3ª edição, que foi um sucesso, tivemos já Dani Suzuki na capa, Carol Pfeiffer na capa, Joyce Ribeiro, da âncora do jornal da Rede TV no Brasil, na capa. Então, falei, opa, está na hora de crescer um pouquinho mais. E criei uma editora, que nós temos, é uma editora independente, especializada no universo feminino. Só editamos e lançamos livros femininos de mulheres, livros solos, como nós já lançamos, e também o livro que nós temos, que é uma coletânea, que é o nosso livro. Isso que eu ia perguntar. Pega aí, Lari. Somos fodas. Mostra pra gente. Um brinde aqui. Um brinde. Gostei. Espera, deixa eu afastar o microfone. Somos fodas. Somos fodas ou somos fadas. Somos o que queremos ser, mas olha que interessante. Mostra aqui, gente, deixa eu mostrar isso aqui. Somos no plural e nunca no singular. Desculpa. Opa, volta aqui. Vamos fazer de novo o merchan. E olha que eu nem sou uma das patrocinadoras do viu? Olha, Mas vai fazer. Somos no plural e não no singular, porque quando somos juntas, somos muito mais. É verdade. Isso somos muito fodas, somos importante. fada. Somos fadas. Na verdade, a ideia da brincadeira é dizer isso, porque podemos ser todas... Nenhuma, nada, somos tudo. Nós podemos ser. E foda tem esse significado diverso, né? Sim. Isso aí. Foda, eu, como carioca, é significado até de vírgula, quase. É muito bom, muito foda. É muito foda. É muito incrível, foda. é muito... É isso, é aquela força. E aí, assim, fala um pouquinho desse livro aqui, que é uma coletânea de histórias de mulheres poderosas aí pelo mundo. Esse é o 2º volume. Já somos best-seller, estamos indo para o 3º volume. Todo ano, nós vamos lançar uma coletânea com 26 autores pelo mundo. Por exemplo, o primeiro foram 22, todas brasileiras. Esse segundo... Já temos 5 portuguesas. O terceiro... Michele! Mentira, você conhece? Michele comprou um imóvel comigo. Ela mora na Quinta do Conde, veio da Inglaterra, tem 2 filhos. Muito churrasco na casa dela. Gente, maravilhosa. O marido dela é gaúcho, torcedor do Grêmio. Lisboa é enorme, gente. Portugal. Te amo! Muito. Mostra ela aí, mostra ela. Michele Secone.
Vejam a história dessa mulher de garra. Ela vive dizendo que o sonho dela é me ajudar a aprender a falar inglês. Porque quando a gente tava procurando apartamento, ela correndo no carro pra lá e pra baixo, bora, Michelle, bora ver mais um apartamento. Aí, de uma hora pra outra, ela diz assim, ó, Thalita, é porque tem uma mercadoria presa ali no porto da Bélgica, peraí que eu vou ter que falar inglês. E dá-lhe essa Michelle a falar inglês. E eu achando lindo, né? Eu digo, Michelle, um dia eu vou ser igual a ti. Olha, gente, Michelle Secone, adoro os filhos. Ela vive dizendo, Thalita, quando é que tu vem comer outro churrasco aqui em casa? Adoro. Ela comprou um apartamento dela já vamos tirar foto pra ela e falar, esperamos o churrasco. Ai, que maravilha! Olha só que delícia, tá vendo? Que massa! A história dela é incrível. E são histórias de mulheres reais. E a ideia de trazer, por exemplo, o próximo livro nós já temos uma cabo-verdiana, 2 angolanas e uma de Guiné-Bissau. Além de portuguesas. A holandesa! É verdade, Não é? Lara! Holandesa, portugueses eu quero brasileiros participar depois de um livro Eu também. desse, Olha isso. Catarina. Esse livro, ele foi um marco, porque eu pensei que ele fosse abençoar e transformar a vida de quem fosse ler. Mas eu comecei a perceber que, além de exatamente, uma cura incrível. Mulheres, olha que mulheres que eu tô falando, mulheres que você olha assim, não. Sabe quem eu vi uma transformação grande? Um empoderamento, pelo menos através do digital? A Eduarda, advogada. Não Verdade, é? é A verdade. Eduarda me acompanhava nas redes sociais, eu até encontrei com ela no seu evento. Ela falou, Lari, você não fala comigo? Eu falei, como assim eu não falo? Eu nem vi que você mandou mensagem. Aí comecei a acompanhar ela, mas ela já tinha se comunicado algumas vezes comigo. Mas eu lembro que era de uma forma diferente. Depois que ela entrou no livro, ela foi pro Rio, também ela é portuguesa, né? Isso aí. Cara, eu senti um negócio ali. Não, e você vai morrer de rir. Ah, Se você ler a história dela, vai estar exatamente uma parte assim. Ela me ligou, ela já tinha entregue o texto, já estava na produção de encadernação e tal. Ela me ligou, não vou participar mais. Eu, oi? Abre aí esse Zoom. Ela, não vou abrir. Abre o Zoom. Aí abre o Zoom. Aí eu tenho essa. Para de show, qual é a parada? Né? Brasileiro, carioca. Fala aí, qual é a situação? Aí ela falou, eu. Tá, e você vai fazer o que com isso? Tá, mas aquele texto já não me representa? Eu, tá, você senta, assim mesmo, eu sento a bunda agora. escreve um A novo. bunda agora, você tem até a noite, você tem até meia-noite de hoje pra entregar outro texto. Ouviu? Então para de show. E ela escreveu isso. Ela escreveu. Deus. E sabe o que ela me escreveu? Assim, foi um dos depoimentos que eu recebi. Agradecendo ela, muito obrigada por ter me feito participar. Caraca, que Porque história transformou. massa. É exatamente o que você falou. Transformou a vida. E ela fala isso. Que como foi importante para ela em todos os sentidos. Então, cada história, quando você parar para ler, é o que eu falo, em algum momento você se conecta. Eu vi pessoas me passando mensagem falando assim, Catarina, eu estava travada há 7 anos, eu não conseguia ler um livro. Depois do evento que eu fui, do lançamento, eu li o livro inteiro. Então, são muitas histórias, são muitas coisas que aconteceram depois desse livro. Então, para mim, esse livro ele vai ser lançado sempre 8 de março, que é o aniversário da Rede. Olha. Então, é muito importante também, mês da mulher massa. e o lançamento. E toda vez a gente vai estar lançando em março. Para quem quiser participar, ainda temos 4 isso que eu ia falar, vagas isso que eu ia falar. Olha para aí. o terceiro livro. Já não tem mais 4, só 3. Exatamente. Então, é bem interessante porque o que a gente faz? A gente faz uma seleção de Sim, de histórias. Porque histórias. tem muitas mulheres querendo participar. Eu posso e a gente só imaginar. tem 26 lugares, não tem mais. E por que 26, esse número? Curiosidade. Eram sei lá. 22. E aí, depois, eu falei, muita gente no último quis participar. Eu falei, não tem como aumentar. Eu falei, tá, deixa eu ver aqui pra não ficar tão grosso, porque esse é um pouquinho mais grosso ok. que o outro, mas também ficar legal de se ler. Aí, ó, 26. E não é nada, não é nada. Depois que eu parei pra ver lá, 6 com 2 dá 8. O número do infinito, da prosperidade, de trazer esse infinito de mulheres, 2 esse mais 6, círculo, 8, que é o 8 de março. o 8 de março, o 8 do infinito, porque Boa. se você parar pra ver, não deixa de ser um círculo, né? O 8, então Menina, é que por aí. Muito maravilha. legal. E
E é muito... E a escrita liberta, né? Eu acho que, às vezes, a gente precisa viver certas coisas para ultrapassar algumas crenças. Com certeza. Até mesmo situações básicas. Tipo assim, eu lembro uma vez em Londres, quando eu morava lá, que eu precisava comprar umas caixas. E aí, eu não tinha visto ainda, não tinha comprado, não tinha medido, eu precisava empacotar umas coisas. Eu precisei ir numa loja, gastar dinheiro, comprar as caixas, montar, para ver que aquele não era o tipo de caixa ideal, para depois resolver. Então, às vezes, a gente quer resolver, a gente tem a ânsia de resolver certas coisas, mas a gente precisa viver certas situações e o vídeo, a escrita, a palestra, isso tudo liberta. Muito. Porque a gente começa a observar, se colocar na arena. É. E observar. Antes de começar o podcast, eu tava falando pra Catarina e pra Thalita, que eu e a Thalita, a gente fala pra caraca. E, assim, a gente ficou Eu observando não falo muito, não. Eu só leio agora. Tô bem quietinha. E a gente fala, porra, é muito difícil a gente deixar o convidado falar. E isso a gente precisa realmente praticar pra melhorar. Mas tá sendo tão bom esse bate-papo tá aqui. ótimo. Hoje a gente tá se segurando horror. É. Não é? Mas olha, vocês usaram uma ótima estratégia aqui pra me deixar calada. Me colocaram aqui com esse livro na mão. Eu já tô querendo começar a ler aqui. Gente, vocês comprem isso, viu? E comprem a terceira edição também, Onde que lá vai estar... É online? Está aqui, online, tá na Amazon, tanto no Brasil quanto aqui. Que legal. E aqui em Lisboa está na Livraria Ferim, ali no Chiado, onde foi o lançamento do Chiquérrimo, livro. gente. Muito, Chiquérrimo. muito. E aí esse livro, como eu falei, é um propósito que Então, acabou. desculpa, Catarina, Sim. quer dizer que tanto tem em meio digital, tem ele em digital? Tem Se a também pessoa ele quiser ler digital. naquele, como é o No nome Kindle. daquele Kindle, aparelho? né? Kindle. Tão Kindle. chique. Pronto. Aí, tanto... Ou no tu pode meio pedir digital... pela Amazon, que também chega em casa. Ah, ok. Também. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar Perfeito. do mundo. E esse livro, ele veio exatamente, como eu falei, para isso. Então, o que a gente hoje... Por isso que eu falo que a rede, ela é um movimento que você pode se tornar uma conectada. Você não paga nada por isso. Você pode se conectar com mulheres do mundo inteiro. Nós temos uma reunião mensal, toda a última quarta-feira do mês. Nós temos um grupo com mais de 600 mulheres pelo mundo, Eu pelo tô nesse WhatsApp. grupo. E depois, que ele fica fechado, e só na última quarta-feira do mês a gente abre ele para todo mundo se falar, porque senão ninguém vai conseguir ali absorver tudo. E aí a gente coloca o link da reunião para você fazer parte. E lá existem várias formas de você participar. Você tem uma hora que eu peço, gente, coloca aqui no chat qual lugar do mundo que você está, o que você faz, porque aqui pode ter alguém que se interesse. Isso é um ponto. Que 2, legal. as nossas embaixadoras, todo mês a gente escolhe 3 embaixadoras para poder falar do seu negócio. Então, a embaixadora da marca tem a oportunidade de vender. Só que a gente faz um sorteio ali, que a gente também tem algumas coisas, porque no Facebook a gente tem uma comunidade que você pode fazer o Café Conecta, que pode ser um vinho, tá? Não precisa ser um café. Certo. Mas se você fez uma reunião online com ela e você colocou lá que você fez essa reunião, você pode ser escolhido para fazer o pitch. Porque o Café Conecta, quem faz, recebe essa oportunidade, a gente escolhe, e também tem um sorteio. Então, você também tem a oportunidade de falar 1 minuto ali para todo mundo que está ali sobre o seu negócio. Então, é uma oportunidade, eu digo que é o nosso transbordo. E se você quer aumentar a sua visibilidade, a sua autoridade com produtos. Por quê? Esse produto, só para você ter, é um produto. Só que ele é muito mais do que um produto. Eu digo que o livro, ele é a materialização de um todo. Por quê? Ok. Nós lançamos aqui em Lisboa, no Porto, em Londres, em Amsterdã, na Suíça, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Todos tiveram lançamento, fotógrafo, videomaker, participação, pessoas, movimento. E isso fez, como você mesmo falou, faz uma mudança na vida de quem participa como autora, porque é uma visibilidade, é um conhecimento e mais, quando elas se conhecem, que uma fala, nossa, a tua história é a sua, poxa, você é isso. Que legal. Cria uma tribo ali, né, também, uma Exatamente isso. comunidade. É uma comunidade. Então, isso só vai crescendo. Por isso que cada ano depois a gente vai ter que fazer eu falo isso, vai ter que fazer um congresso das autoras. É mesmo, meninas? E além, então, do livro, a gente tem a revista, que ela é semestral, vai sair agora, dia 21 de maio. Ah, então a revista é a que expõe todas as pessoas, não só as autoras. Exatamente. Todos os negócios, todos a os revista é empreendedorismo. Ok. Aí são Maravilha. histórias reais de uma autobiografia. Ok. Lá Entendi. na revista é business, negócio, empreender, faz uma matéria sobre o seu negócio, de quem você é, entrevista, é isso.
E como é que faz para massa. ser embaixadora? Boa, vamos chegar então a ser embaixadora. Você só pode, por exemplo, você tem Apple, Tem. seu telefone, mas se você não pode falar da Apple se você não tiver Apple. Já pensou você que fala assim, eu adoro a Apple, tendo um Sony, um Motorola? Não. Então, o que você acontece? Eu digo que a rede é um shopping rede. Você vai no shopping, você pode sentar, conversar com uma amiga, Comer. ir ao banheiro. Não, comer você tem que pagar. Olha isso. Entendi. Tudo que você tem que consumir, você paga. Tá. Mas você pode usufruir do ar-condicionado, do aquecedor, da casa de banho, sem pagar nada. Você pode, como a gente fala, a reunião é para isso, você não paga nada, eu sou uma conectada. Não, eu quero ser uma embaixadora. Você tem que consumir algum dos nossos serviços ou produtos. Ou a revista, ou a rádio. Nós temos uma rádio, um programa de rádio no olha Brasil. isso, Nós gente. temos o livro, nós temos uma assessoria de... E temos os eventos. E aí que a gente estava falando dos eventos. Eu voltei os eventos, mas diferentes de quanto eu fazia 29 eventos em 2 anos, mais do que 3 por mês. Mais espaçado. Exatamente. Eu vou ter um agora em Luxemburgo e depois o grande evento, que vai ser o grande evento que, para mim, o meu objetivo, Lari, é tornar o palco feminino da Europa o maior evento de empreendedorismo feminino da Europa. Ano passado foram 628 mulheres. Esse ano eu quero chegar a 800. Só que qual é o grande objetivo disso? Não é pela quantidade só de pessoas, mas para dizer o seguinte, eram 23 mulheres no palco. No meu palco, o palco da rede, você só vai subir mulheres. É onde é o seu lugar de fala, o lugar que você vai ter realmente visibilidade. É essa a importância que eu quero dar, que ela pode estar. Então, para mim, trazer, e esse número para mim é muito expressivo, por quê? Porque se eu tivesse feito esse mesmo evento no Brasil, vamos falar em São Paulo, se a gente coloca em números, se você sabe disso, né, em populacional, uma população idosa, eu teria feito um evento para 20 mil pessoas no Brasil. Então, para mim, Com foi certeza. um momento de assim, nossa, foram Glória. 5 anos de trabalho. Como você falou, ninguém sabe o quanto a gente passou por isso. E eu quero muito agradecer por eu estar aqui falando sobre toda essa trajetória, porque é tão bom quando a gente tem oportunidade, porque É mesmo? na internet são fragmentos. Exato. É, E quando a gente tem essa oportunidade de contar isso tudo, de falar sobre isso, é muito bom. de Me como faz foi a pensar- construção, a evolução e o chegar até aqui, né? E os planos futuros ainda, porque eu vejo, mesmo? né? Nossa, vai ser. Eu acho que assim, eu admiro muito seu posicionamento. Eu acho incrível, assim, ver mulheres brasileiras chegando aqui num outro país, né? Dominando o mundo, trazendo isso. E o resultado disso, o impacto disso na vida de outras mulheres, como eu falei da Eduarda, com certeza tem várias outras. E eu acho incrível. Eu me sinto, assim, super né, honrada de ter ela aqui. A gente que vem, às vezes, Porra, de uma mulherão do educação caramba. meio podadora, né? Digamos assim. Eu, por exemplo, aproveito a oportunidade para dizer, eu também tive essa, assim como a Lari, tive ali uma base muito, digamos assim, muito limitante, né? A mulher para ser a esposa, ajudadora e não sei o quê, e vai até aqui, tá tudo bem, e casando e tendo filhos, tá ótimo, pronto. Aí a sua vida já tá completa. Não. E no auge dos meus 21 anos veio o meu primeiro divórcio. A pessoa casa com 20 e separa com 21. Aí o que você Sorte diz? sua. Como é que... Pois é, sorte sua, exatamente. Como é que você diz? Que pra foi uma pessoa- rápido, né? Já Pois deu, hein? é. Já deu. Já deu. Foi. Aí como é que você diz pra uma pessoa que tem 21 anos, que ainda tá descobrindo o que é a vida, que ela vai ter que se reinventar e ficar sozinha e não sei o quê, vem sempre aquela história. Já sei, Thalita, vai voltar a morar com teus pais. Eu, de jeito nenhum. Não, meu filho, que eu não sou um saco de batata que meu pai e a minha mãe pegam e dizem assim, toma aí agora, marido. Aí o marido, quero mais não, devolve aí pro pai e pra mãe. Não, é que agora eu vou. Agora daqui, esse negócio de voltar, dá não. E aí fui tentando, fui trabalhar numa empresa em que 90% eram homens, uma empresa de mecânicos de trem. Imagina, só homem. Homem, pra cima e pra baixo. Maquinistas de trem, pessoas que trabalhavam nas estações do trem, tudo. Aquele trem urbano e suburbano que leva do centro da cidade para as periferias e tal, né? Sim. Fortaleza, no Rio, também tem muito isso, Tem né? muito. Pois bem. E aí eu fui trabalhar. E eu naquela época, eu pensei, eu digo, meu Deus, eu tenho que criar aqui uma postura de respeito, porque eu vou trabalhar. Não é que eu preciso só me blindar.
Pronto. Engraçado, é que eu tinha tudo pra pensar que eu não era capaz. Né? Que eu era tão frágil, ainda mais da história que eu tava vindo, que eu não ia conseguir. Mas aí eu fui. Fui. Até porque eu fiz um concurso público pra passar. Depois que eu passei, eu digo, agora eu não vou, agora eu vou, meu filho. Porque quem se divorcia, cai o padrão de vida, precisa de dinheiro. Eu tinha que pagar a prestação do apartamento. Boa. E pronto, e vai pra A frente. necessidade, minha A filha. necessidade, né? Tem gente, Thalita, o que foi isso? Eu digo, é a Anice. A necessidade. Adorei! Essa adorei! Thalita, de onde é que vem essa força? Eu culpa da Anice. Que Anice, Thalita? A necessidade, meu bem. Muito bom. Não é? É melhor. Pois é. Aí fui. Depois, opa, lá vai o segundo divórcio. Gente. Aí depois inventei de casar de novo, né? Porque, Sim. opa, você se separa com 21 Não anos, é? nunca mais vai casar? Claro que você casa de novo. tá bom. Claro. Casei de novo com 25, aí separei de novo com 32. Aí lá vai de novo, aqueles julgamentos, né? E aí, Thalita, como assim? Eu digo, querido, eu sou a rainha do recomeço. Então vamos nós agora para a próxima. Né? Cara, Aí, eu só tava me preparando. eu só tava me preparando, já dizia Tava aquela música. fazendo estágio. Tava me aquecendo. Já dizia aquela música do Jorge Versilo, né? Que diz, todos os amores antigos foram pontes até que eu chegasse a você e tal. Enfim. Olha. E a gente vai crescendo, vai Gostei. amadurecendo, vai apanhando, vai levando. Vou vai cantar levando... essa pro meu marido. É. Eu sou a quarta. Pois é. Eu nunca perco a piada. Pois é. É o que eu digo pro meu Vocês não marido têm ideia hoje. atrás das câmeras, gente. São os dois maridos ali. Os maridos estão Só atrás. faltou o Paulo. Pobre do Paulo deve estar ouvindo também. Enfim. E aí, o que é que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que eu acho que cada uma de nós, por mais que não tenha passado histórias exatamente semelhantes, mas todas nós temos histórias de recomeços, de reinvenção. E aí foi quando veio o Paulo, né, que foi... a terceira pessoa com que eu me relacionei assim de forma mais séria, que a relação foi ficando séria. E aí, como se não bastasse ser o terceiro relacionamento sério, ainda veio com a coisa da mudança para Portugal. E eu digo, toma, Thalita, e agora? E agora a pessoa toda estabilizada, com apartamento, casa, morava sozinha, sabe aquela vida que qualquer um pediu a Deus? Pronto, tá aqui, tá tudo muito bem. Chega o Paulo, bagunça tudo e diz, bora recomeçar lá em Portugal? E eu digo, pronto, e agora? E agora? Toma, Thalita, agora vai, aprende. E eu nunca esqueci de uma frase que a minha irmã, que eu tenho uma irmã gêmea, Catarina, eu tenho uma frase que ela me dizia, quando eu estava muito em dúvida se eu vinha, se eu não vinha, se eu me dava esse direito ou não. E ela olhou para mim e disse, Thalitinha, tu só vai saber se tu fores. Boa. Não vai ter outro jeito. Agora, aí eu disse, ok, mas então eu vou com responsabilidade. Aí eu fiz todo aquele planejamento e tal. Fui tentar ali entender qual era a forma de eu sair sem perder o emprego, sem perder o trabalho, esse tipo de coisa. Mas o que é que eu tô querendo dizer com isso? É que, independente das nossas histórias, eu acho que o encanto tá justamente nessa capacidade que a gente tem de sempre se virar nos 30, de dizer assim, bora procurar uma solução. Ok, problema, tudo bem, problema, vamos ajeitar. Vamos ver qual é a solução para isso. Não tá dando desse jeito? Tenta de outro. Se não deu aqui, vai aqui e tal. E eu acho isso brilhante. E parece que, detalhe à parte, parece que nós mulheres temos um pouquinho mais dessa capacidade. Não sei se vocês concordam comigo, mas Com certeza. eu acho isso fantástico. Eu não estou dizendo, é óbvio que tem mulheres mais frágeis, tem outras mais fortes, no sentido de buscar essas soluções, essas coisas, mas eu acho que a gente tem uma capacidade, não sei se pelo o dom de dar vida, parece que a gente tem uma resistência maior para a dor, sei lá, algo que faz da gente, assim, ser humaninhos um pouquinho mais fortes nesse sentido. Né? Eu acho isso muito legal.